Bem, hoje a gente vai começar finalizando a questão dos predicados. Antes, na aula anterior, nós vimos o predicado nominal e o verbal, e hoje nós vamos ver o verbo nominal. Então, recapitulando um pouco, nós vimos que o predicado verbal tem como núcleo o próprio verbo, já está dizendo, e o predicado nominal tem como núcleo o nome, que a gente vai chamar de predicativo do sujeito. É o mesmo que adjetivo, que qualidade. Porém, nós temos que chamar sintaticamente de predicativo do sujeito, mesmo sabendo que é um adjetivo. A gente vai chamar assim, predicativo do sujeito. Então, para que nós descobramos o predicado verbo nominal numa oração, nós vamos seguir esses dois esquemas, o primeiro e o segundo. O primeiro, verbo transitivo mais predicativo do sujeito, VT, verbo transitivo, mais PS, que é o predicativo do sujeito. O segundo, verbo transitivo mais o predicativo do objeto. O verbo transitivo é aquele que pede objeto, tanto objeto direto quanto objeto indireto. Então, dentro dessa frase, nós vamos ter, dentro desse predicado, nós vamos ter objeto direto e indireto. Entendeu? Então, eu vou explicar bem claro para vocês aqui. O verbo intransitivo, ele não pede complemento. Não pede nem objeto direto e nem indireto. E o predicativo do sujeito é a qualidade atribuída ao sujeito. Que vejamos aqui, observem só. Quem é o sujeito? A aula, não é isso? Sujeito é a aula. Quem é o objeto, o predicado? Tudo que a gente tira da oração depois do sujeito. A oração de sujeito simples e composto, a gente tira o sujeito e o que sobra é predicado. A gente tira o predicado e o que sobra é sujeito. Somente nas orações com sujeito simples e composto. Porque o oculto, indeterminado e inexistente não aparece sujeito. Porém, vamos ver aqui a sequência. Então vejam só. A aula começou tranquila. Então vejam só. Tranquila é a qualidade da aula, que nós vamos chamar de predicativo do sujeito. Então, a aula é o sujeito e a qualidade da aula é tranquila. Você pode transformar essa oração em duas orações. Vejam só. A primeira, a aula começou. Pronto. Eu posso dizer simplesmente dizer assim: a aula começou. Pronto. Morreu de aqui. Quem foi que começou? A aula. A aula continua sendo sujeito e começou passa a ser o predicado. Ok? Predicado. Aí eu posso formar a outra oração. Eu disse, a aula começou, a primeira oração, e posso dizer, a aula, ela começou tranquila. Então eu digo, a aula está tranquila. Então vejam só que de uma oração nós formamos duas. Continua o sujeito sendo a aula. Sujeito. O predicado passa a ser está tranquila. Então vejam só que de uma oração a aula começou tranquila, nós formamos duas. A primeira, a aula começou. Nós não temos verbo de ligação nessa primeira. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, ficar, continuar, tornar. Não é isso? Então, esse verbo começar, a palavra começou, não é verbo de ligação. Se ela não,
Essa palavra não é um verbo de ligação, o predicado é verbal. Se fosse verbo de ligação, seria um predicado nominal. Porque toda vez que tem o verbo de ligação, tem que ter o predicativo do sujeito. Então, sujeito, a aula, na segunda oração. Vejam só, qual é a qualidade da aula? Tranquila. Nós vamos chamar essa qualidade de predicativo do sujeito. Ok? Então, toda vez que tiver o predicativo, tem que ter um verbo de ligação. Estar, ser, estar, continuar, ficar, verbo de ligação. Tem um verbo de ligação, tem que ter um predicativo do sujeito. A aula tranquila. Então, aqui é um verbo de ligação, aqui é um predicativo do sujeito, que é a qualidade da aula. Então, se tem verbo de ligação e predicativo do sujeito, nós vamos chamar isso aqui de predicado nominal. Então, dentro desta divisão, a primeira frase, a aula começou tranquila, tem um verbo intransitivo, que eu disse não pede complemento, intransitivo. A aula começou, pronto, morreu. Mas temos a qualidade do sujeito, que isso aqui nós vamos chamar de predicativo. Predicativo do sujeito. Quem é o predicativo do sujeito? Tranquilo, é a qualidade da aula. Então, eu pude formar duas orações de uma só. Então, a aula é sujeito na primeira e aqui nós vamos ter um predicado, verbo nominal. Nessa primeira oração, porque ela foi dividida em duas. Na primeira, nós temos um predicado verbal e na segunda nós temos um predicado nominal. Juntou o predicado verbal com o predicado nominal, então é verbo nominal. P de predicado, V de verbal e N de nominal. Toda vez que a gente puder transformar uma oração em duas, uma, primeira, vai ter o núcleo verbo e a outra, a segunda, vai ter o núcleo um predicativo, que é a qualidade atribuída ao sujeito. Então aqui, a primeira oração, a aula começou, tem um predicado verbal. A segunda oração, a aula está tranquila, nós temos um predicado nominal. Juntando os dois, nós temos predicado verbo nominal. Esse é o primeiro caso, que é verbo intransitivo mais predicativo do sujeito. Vejam só o segundo caso. Verbo transitivo mais predicativo do objeto. O que é o verbo transitivo, pessoal? Ele é transitivo quando ele pede objeto direto e quando ele pede objeto indireto. Aí ele é transitivo. Por quê? Porque transitivo direto e transitivo indireto. Por isso que ele chama de verbo transitivo. Aí, dentro dessa questão, o verbo transitivo direto pede o objeto direto, o verbo transitivo indireto pede o objeto indireto. Então, dentro dessa frase, desse predicado, tanto o objeto direto como o indireto vai ter um predicativo. O que é o predicativo? A mesma coisa daqui. É uma qualidade, um adjetivo. Só que a gente não vai chamar de qualidade. Repito, sintaticamente nós vamos chamar de predicativo. Vejam só nesse caso. A escola ensina o assunto completo. Vejam só, a escola ensina o assunto completo. A escola é o quê? É o sujeito. Ensina o assunto completo. Ensina o assunto completo é o predicado. Predicado, viu? Predicado. Então, ensina o assunto completo. Ensina o quê? O assunto completo. Então,
O assunto completo é o que? É o objeto direto. Que eu fiz a pergunta, o que? É o objeto direto. Ok? O assunto completo é o objeto direto. Mas nós temos, dividindo aqui, ó, o objeto direto vai ser só quem? Ensina o assunto. Aqui é o objeto direto. Qual é a qualidade do assunto, do objeto? Completo. Esse completo nós vamos chamar de predicativo do objeto direto. Então, por isso que nós temos um predicado verbo nominal, porque nós temos o quê? Um verbo transitivo, que é o verbo transitivo direto, que pede verbo transitivo direto, que pede o objeto direto. Temos o objeto direto e temos a qualidade do objeto direto. Qual é a qualidade do objeto direto? Completo. Ok? Então, aqui, a escola sujeito ensina o assunto completo predicado. Ensina o quê? O assunto. Qual é a espécie, a qualidade do assunto? Completo. Isso aqui é predicativo do objeto direto. Então, nós temos um predicado, verbo nominal. Porque nós temos aqui um verbo transitivo direto, mais o objeto direto, mais o predicativo do objeto direto. Ok? Vamos para o segundo caso. Predicativo do objeto indireto. Quem é o sujeito? Isso aqui nós já aprendemos de cor. Sujeito, o aluno. Quem é o predicado? Precisa de notas boas. Observe que tem a preposição. Toda vez que tiver preposição, generalizando, nós vamos chamar de objeto indireto. A pergunta do indireto que se faz para se adquirir o indireto é de que, de quem, para quem, a que e a quem. Observe que sempre tem a preposição. Então, o aluno, sujeito, quem é o predicado? Precisa de notas boas. O verbo vai fazer a pergunta. Isso aqui é o quê? É um verbo transitivo indireto. Porque eu vou fazer a pergunta, precisa de quê? Precisa de quê, pessoal? De notas. De notas. Então, de notas passa a ser o quê? Objeto indireto. Qual é a qualidade das notas? Boas. Então, boas é a qualidade da nota, passa a ser o quê? Predicativo do objeto indireto. Toda vez que tiver assim, predicativo do objeto direto e predicativo do objeto indireto, nós temos um predicado verbo nominal. Ok? Então vejam só. Precisa de quê? De notas. Qual é a qualidade das notas? Boas. Então isso aqui nós vamos chamar de predicativo do objeto indireto. Então não é muito difícil, é complicado se não prestarmos atenção. Nos nossos próximos trabalhos nós vamos fazer mais exemplos e vamos fazer o complemento aqui com exercícios expostos no quadro para que compreendamos mais um pouco, ok?